Mas amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por uma reserva moral da Bahia para o Brasil, o nosso querido senador Otto Alencar. Eis que alguém teve a coragem, senador Chico, para colocar aquilo que ficará na história do Brasil a partir de amanhã. Começará a tramitar a minha PEC 12, que o presidente Rodrigo Pacheco e também o presidente Davi Alcolumbre batizaram de PEC Cajuru, mas nem precisa, fica PEC 12 de 2022. Apenas a autoria é minha. A proposta, senhoras e senhores, meus únicos patrões, altera a Constituição Federal com o objetivo de proibir a reeleição para o mesmo cargo e no período subsequente à eleição dos chefes do poder executivo, por enquanto, presidentes, governadores e prefeitos, a partir de 2030. A duração dos mandatos desses cargos aumentaria de 4 para 5 anos. 8 anos, jamais. Isso valeria para 2030, como disse, de maneira que os atuais ocupantes de cargos no Executivo, se estiverem no primeiro mandato, ainda poderão se candidatar à reeleição. Como a minha proposta de emenda à Constituição visa também acabar com a farra das eleições de 2 em 2 anos no Brasil, a mudança, se aprovada no Congresso, e aqui passará fácil, na Câmara não tenho certeza, mas penso que passará também, o que espero acontecer exigirá do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ajustes nos processos e calendários eleitorais. Eventuais dificuldades, a meu ver, não impedirão que o país desfrute das vantagens que advirão do fim da reeleição para os cargos executivos, a começar pelo reencontro com a nossa história republicana. A primeira Constituição de 1891 e a última de 1988 vedavam a reeleição para chefes do Poder Executivo. A Constituição Cidadã foi alterada por uma emenda constitucional de revisão que, em 1994, diminuiu o tempo de mandato de 5 para 4 anos e pela emenda constitucional que, aprovada em 1997, com fartas denúncias de compra de votos, de corrupção pura, passou então a permitir uma reeleição para o período subsequente. O tempo passou e o primeiro presidente a se beneficiar da mudança, Fernando Henrique Cardoso, viria a fazer meia-culpa e admitir, mais de 2 décadas depois, que o Instituto da Reeleição foi um tremendo equívoco dele. Demorou, mas o sociólogo se colocou acima do político. Em artigo publicado nos jornais O Globo e o Estado de São Paulo, Fernando Henrique Cardoso escreveu em setembro de 2020, abre aspas, devo reconhecer que historicamente foi um erro meu. Se 4 anos são insuficientes e 6 parecem ser muito tempo, em vez de pedir que no 4º ano o eleitorado dê um voto de tipo plebiscitário, seria preferível termos um mandato de 5 anos e ponto final. Fecha aspas. Sei que Girão também é contra a reeleição. Portanto, Fernando Henrique Cardoso fez essa confissão. Aliás, sobre o tempo de mandato presidencial, sei que o presidente é Lula hoje, e sei que ele é contra a minha PEC, ele queria 6 anos e não 5, e eu não vou concordar com ele, até porque não sou obrigado a concordar com ele. E ele sabe que eu sou independente e sou mesmo. Portanto, eu não abro mão de 4 para 5 anos e nunca de 4 para 6 anos. Então, sobre o tempo de mandato presidencial, é importante frisar que os 5 anos fazem parte da nossa tradição republicana.
O período de 6 anos foi uma anomalia que valeu apenas para o seu último presidente, João Figueiredo, da ditadura militar, que assombrou o país de 1964 até 1985. Quanto à reeleição, só um ingênuo pode imaginar que o detentor de mandato no executivo não é tentado a usar o cargo em benefício próprio e fazer o possível e o impossível, até se corromper e corromper gente do meio para se reeleger. Ele pode não admitir, mas o incumbente sempre disputa com larga vantagem. O fato é que Fernando Henrique se reelegeu, Luiz Inácio da Silva se reelegeu, Dilma Rousseff se reelegeu e apenas Jair Bolsonaro não conseguiu a reeleição. Acredito que o fim da reeleição contribuirá decisivamente para a renovação política tão necessária ao Brasil. Servirá também para fortalecer o sistema partidário, porque as agremiações terão de escolher candidatos que de fato representem seus programas e ainda vai trazer justiça às disputas eleitorais, uma vez que os diversos candidatos estarão em condições mais igualitárias. Por fim, é necessário destacar que o fim da reeleição revigora a alternância de poder, um dos pilares do nosso sistema democrático. E rapidamente, antes de encerrar, Luiz Alci não estava, Girão não estava, aqui o Chico também não estava. Houve uma reunião no Palácio com o presidente Lula, lá estavam 11 senadores. E o presidente Lula disse que ele era contra a minha proposta, a minha PEC, a PEC Cajuru, a PEC 12, que é o mandato de 4 para 5. Ele disse que deveria ser de 6 anos. Eu queria publicamente aqui dar os parabéns aos senadores que se mantiveram com suas opiniões próprias, não foram influenciados, e dos 11, 10 disseram: presidente, nós preferimos a PEC do Cajuru e vamos ficar com 5 e não com 6 anos. Tomara que isso, na votação, se vai ser agora em maio ou em junho, aí sim a gente mostre ao Brasil que o Senado deu um exemplo para a história deste país e que a Câmara poderá fazer o mesmo com o fim da reeleição. Senhoras e senhores, falando ainda sobre redução de jornada, eu falarei aqui agora sobre um artigo que foi publicado numa série de jornais com o título Redução da Jornada de Trabalho, um caminho para o desenvolvimento e o bem-estar social. A discussão sobre a redução da jornada é uma das mais importantes no momento. Trata-se de uma proposta que visa melhorar a qualidade de vida da nossa gente, aumentar a produtividade e impulsionar a própria economia. Atualmente tramita na CCJ a proposta de emenda à Constituição, a 148 de 2015, de nossa autoria, que propõe a jornada de 36 horas semanais, sem redução de salário. Lembro e repito que o relator é o senador Rogério Carvalho, autor do requerimento desse debate que teremos hoje. Outras propostas semelhantes estão em discussão no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui tem a do Cleitinho, lá tem da Érica e mais outra do deputado líder do PT. A história nos mostra que a redução da jornada de trabalho é uma luta de décadas da classe trabalhadora. No início do século XX, trabalhadores brasileiros chegavam a cumprir jornada de 16 horas diárias. Foi com muita mobilização que a Constituição de 1946 garantiu a jornada semanal de 48 horas. Na Constituição de 88, eu estava lá, com muita pressão e muita mobilização, nós conseguimos aprovar as 44 horas semanais, o que foi fundamental para a criação de novos postos de trabalho e para a melhoria das condições de vida da população. Em 1994, apresentamos na Câmara dos Deputados o projeto de lei 4653, que previa a redução de jornada de trabalho para 40 horas. Foi-nos dito que deveria ser por PEC,
Assim, um ano depois, eu e o deputado Inácio Arruda apresentamos em parceria uma proposta de emenda constitucional chamada PEC 231, lá em 1995, com o mesmo objetivo, redução de jornada de trabalho. Depois, já no Senado, em 2003, apresentei a PEC 75 de 2003, que reduz a jornada para 36 horas sem redução de salário. O PLS ainda 254 de 2005, que vai na mesma linha, reduzindo das atuais 44 para 36 horas. Os benefícios de uma jornada reduzida são inegáveis. Menos horas de trabalho, mais tempo de lazer, família, estudo, qualificação profissional, menos acidente, menos estresse, mais qualidade nos produtos. O estresse reduzido impacta diretamente na saúde física e mental dos trabalhadores, positivamente. Além disso, as empresas que implementaram redução de jornada constataram o aumento da produtividade, mais engajamento dos funcionários, redução da rotatividade. Os países que têm ido por esse caminho estão já colhendo os frutos. A Islândia, por exemplo, adotou uma jornada de 4 dias e registrou um crescimento econômico de 5%, enquanto que a maioria dos países mais próximos não conseguiram chegar a 4%. Na Alemanha, empresas que testaram tiveram um avanço significativo e aumentaram, inclusive, seus lucros. O argumento de que a redução do jornada de trabalho gera desemprego é um mito e já foi derrubado ao longo da história. Quando reduzimos a carga horária, abre-se espaço para a contratação de mais trabalhadores, mais produção, mais poder de compra e, assim, impulsa o próprio mercado interno.